Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre A Paixão, que é um romance do Almeida Faria, publicado originalmente em 1965 e que esteve na minha meta literária agora de 2025, por indicação de alguém que apoia o canal e a quem eu agradeço bastante, porque foi uma leitura muito interessante. Esse daqui foi o segundo romance do Almeida Faria, que havia estreado como romancista em 1962, com a publicação aqui de Rumor Branco, que eu tenho não apenas na primeira edição, como também tenho autografado para mim, que significa que eu sou uma pessoa muito mais velha do que eu aparento ser. Mas a publicação aqui desse Rumor Branco gerou alguma polêmica no meio literário português, principalmente devido ao experimentalismo aqui desse livro de 62, que era muito ligado ao Nouveau Roman, esse experimentalismo presente aqui em Rumor Branco, e isso em uma época ainda muito próxima daquilo que em Portugal é conhecido como neorrealismo, que foi uma estética que se estabeleceu naquele país entre as décadas de 1930 e 1940, com autores como, por exemplo, Alves Redol, como uma espécie de reação ao salazarismo, quando a gente pensa no neorrealismo do ponto de vista político, mas também como uma oposição ao presencismo lá do José Régio, quando a gente pensa no neorrealismo do ponto de vista literário e estético, lembrando que o presencismo também é conhecido como o segundo momento do modernismo português. Além do mais, Rumor Branco foi rapidamente associado à corrente existencialista encabeçada pelo Virgílio Ferreira, o que não é mero acaso, porque o Virgílio Ferreira foi professor, e mais do que professor, ele foi uma espécie de mentor intelectual do Almeida Faria nesse seu início de carreira como romancista. Então, associar aqui o Rumor Branco à obra do Virgílio Ferreira não é mero acaso. Toda essa polêmica envolvendo aqui Rumor Branco começou com a publicação de um texto de um crítico chamado Alexandre Pinheiro Torres, que usou aqui esse romance como uma desculpa para criticar essa vertente existencialista da literatura portuguesa, que era encabeçada então pelo Virgílio Ferreira, que por sua vez não demorou muito a responder ao tal do texto do Alexandre Pinheiro Torres. E aí o que acontece é que, mais ou menos como ocorreu no caso do Romance de 30 aqui no Brasil, que se dividia entre intimistas e regionalistas, a literatura portuguesa da época, então nós estamos falando ali a partir da década de 1930 até a década de 1960, a literatura portuguesa desse período se dividia também entre neorrealistas e existencialistas. E aí, como só ia acontecer nesses casos, não se percebe que um romance existencialista pode ter reflexões sociais, tanto quanto um romance neorrealista pode ter indagações filosóficas. Né? Então, a partir do momento em que você tem uma tendência crítica a dividir determinadas publicações em duas caixinhas muito separadas uma da outra, a gente acaba perdendo a possibilidade de olhar para esses livros como pontos de contato entre uma e outra vertentes. Por exemplo, no caso aqui de Rumor Branco, por mais que nós acompanhemos o protagonista ou os protagonistas, já que, apesar do nome ser o mesmo, a vida de cada personagem é completamente diferente, tanto que dá para ler os capítulos desse livro quase com alguma independência uns dos outros. Então, por mais que seja um romance, você pode olhar para cada capítulo como se fosse um conto diferente. Mas, enfim, por mais que aqui nós acompanhemos toda a solidão, todas as angústias desse protagonista chamado Daniel João, a própria forma experimental e a recorrência de temas ligados ao sexo, por exemplo, já representam por si só algo que vai contra a rigidez e o conservadorismo salazarista, que, enfim, estava sendo atacado também
pela corrente neorrealista, que foi, enfim, que rechaçou a publicação aqui desse romance de estreia do Almeida Faria. E o fato do protagonista desse livro ter o nome de dois profetas bíblicos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que como eu disse o nome desse protagonista é Daniel João, o fato de ter então esse nome profético não deve ser ignorado, porque é como se esse personagem anunciasse uma liberdade, um desapego a tudo aquilo que o salazarismo representava, desde a própria identidade. Então, a própria identidade desse protagonista já é algo que se opõe ao sistema. Portanto, não tem como a gente olhar para esse livro só como se ele fosse existencialista e não tivesse nenhum comprometimento social. Quanto aqui ao caso de A Paixão, e veja, eu fiz todo esse prolegômeno para falar da publicação de Rumor Branco, porque com a publicação desse livro, o nome do Almeida Faria já ficou meio marcado. Né? Então, sendo este um livro muito importante, eu acho que, mesmo que de maneira muito rápida, valia a pena falar um pouco desse histórico de como o autor se estabeleceu dentro do cenário literário português lá da década de 1960. Mas, enfim, o vídeo de hoje é dedicado aqui a A Paixão, que é muito importante também por ser o livro inaugural de uma série de outros romances do autor, série essa chamada de Tetralogia Lusitana, que continuou com a publicação de Cortes, de 1978, Lusitânia, de 1980 e Cavaleiro Andante, de 1983. Na verdade, considerando as datas de publicação desses livros, que compõem então essa tetralogia lusitana, há que se considerar que A Paixão foi publicado 9 anos antes da Revolução dos Cravos, ao passo que o segundo livro dessa série, que foi lá o Cortes, foi publicado 4 anos depois da Revolução dos Cravos, em 1978. E isso é muito importante porque, depois da Revolução, o Almeida Faria decidiu dar continuidade ao destino dessas personagens aqui do romance de 65, ou seja, ao contrário de outras séries involuntárias de livros, em que você pode ler os livros separadamente, sem se preocupar muito com a ordem de publicação, etc. e tal, aqui existe uma continuidade muito direta entre um livro e outro. Então, me parece que existe um jeito certo de você ler essa tetralogia lusitana. Eu não sei se isso se confirmou ou não, porque eu não li todos os livros, mas até onde eu pude perceber, para que você entenda melhor o Cortes de 78, você tem que ler aqui A Paixão, assim como para você entender lá o Lusitânia de 1980, você tem que ter lido antes o Cortes de 78. E para você ler o último livro da série, que é o Cavaleiro Andante, você tem que ter lido o Lusitânia, enfim. Então existe uma continuidade muito imediata, narrativamente falando, entre um livro e outro. E isso só é possível porque, já aqui em A Paixão, há uma tensão política no horizonte que prevê, de um jeito assim quase profético, como só a literatura consegue fazer, aquilo que depois seria a Revolução dos Cravos. De novo, o livro foi publicado quase uma década antes da Revolução, mas ainda assim percebe-se aqui um descontentamento que já nos diz, olha, essa história de salazarismo está por um fio. E isso é reforçado porque nos livros seguintes, que foram publicados depois da Revolução, menciona-se que as ações narradas aqui em A Paixão aconteceram no dia 12 de abril de 1974, ou seja, 13 dias antes da Revolução dos Cravos. Quanto à continuidade entre esses romances dessa série, se não me engano, cada um deles acompanha um dia específico na Semana Santa. Então aqui, este primeiro livro se passa durante a Sexta-feira da Paixão, o livro Cortes se passa durante o Sábado de Aleluia,
e o livro Lusitânia se passa durante a narrativa daquele livro se passa durante o domingo de Páscoa, então existe mesmo uma continuidade até mesmo cronológica unindo esses três livros. E o que nós acompanhamos aqui nessa Sexta-feira da Paixão de 1974 são os primeiros sinais do declínio de uma família rural visivelmente problemática e que vive na região do Alentejo. Essa família é composta por Francisco e Marina, que são os pais dessa família, pensando que... E aí aqui eu vou falar um pouquinho de cada um desses personagens, né? O Francisco é um herdeiro, ele é um homem bruto, ele é bastante autoritário, ele tem ali as suas amantes, todo mundo sabe disso, mas finge que não sabe. Ele trata todas as pessoas muito mal, com muita brutalidade. E ele tem consciência que a riqueza da família, riqueza essa que ele herdou dos avós, essa riqueza está nas últimas, está acabando, principalmente quando ele compara aquilo que ele vive nesse presente decadente com aquele passado glorioso da época do avô. Tanto que essa é uma das primeiras coisas que esse personagem menciona quando ele aparece. Então, assim que o Francisco é focalizado no livro, ele já está muito preocupado e fazendo essas comparações entre o presente e o passado. Quanto a Marina, que é a mãe da família, ela é uma mulher bastante envelhecida, que tem a aparência de ser muito mais velha do que ela é de fato, tanto que ela mal é vista como uma mulher pelas pessoas ao redor, e aqui eu estou me referindo sobretudo a questões da intimidade desse casal, então o Francisco não vê a Marina como se ela ainda fosse desejável, como se ela fosse uma mulher desejável, né? Além disso, essa personagem só é nomeada no fim do romance, então durante todo o livro ela sempre é referida apenas como mãe, e isso é muito significativo. Assim como também é significativo o fato de que quando ela finalmente recebe um nome, esse nome tem uma simbologia muito grande para a cultura portuguesa, já que o nome Marina evoca essa ideia do mar, que a gente sabe muito bem que a imagem do mar é muito frequente na literatura portuguesa, pelo menos desde lá do Camões, né? E nesse romance aqui, em A Paixão, isso não é diferente, a importância não é diferente. A importância do mar é muito forte aqui, muito embora esses personagens estejam vivendo em uma região rural. Ainda assim, a imagem do mar sempre é referida aqui, mesmo que de maneira metafórica. Mas, ainda pensando na Marina, percebe-se ao longo do livro que ela tem uma série de traumas familiares, já que aparentemente a família dela tem ali alguma origem árabe, e isso já cria alguma tensão. E existe sempre ali uma sombra de uma parente do passado, eu não me lembro agora se é uma tia dela, mas enfim. No passado dessa mãe da família, houve uma mulher que acabou enlouquecendo, e aí a família prendeu essa mulher em um cômodo e cortou as cordas vocais dela para que ela não pudesse gritar, que é uma imagem muito significativa também, né? O que acontece então é o seguinte: esses pais da família, o Francisco e a Marina, representam então o apego ao passado e à religião, que é algo que acontece principalmente durante esses períodos de crise, numa tentativa de resistir a algo que é inevitável, porque afinal de contas tudo acaba, né? E aí quando você não quer lidar com isso, você se torna uma pessoa passadista, você se apega a valores religiosos extremos, enfim. E ambos os personagens também percebem que esse mundo em que eles vivem está por um fio, e por isso mesmo eles têm muito medo do futuro. Quando a gente pensa lá no caso do Francisco, por exemplo, quanto a Marina, ela reconhece, ao cotejar então o presente e o passado dessa família, ela reconhece que o casamento que ela mantém e as relações dela com os filhos são pura fachada.
Então, por exemplo, em vários momentos, essa matriarca ela fica observando os cantos da casa e ela percebe que a casa está ficando cheia de rachaduras. Ela fala, olha, essa casa ela não vai se sustentar como ela é por muito tempo. E isso é bastante simbólico também, né? Isso me lembrou até um pouco lá do que nós temos no Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, pensando nessa casa como uma metáfora para a própria família. Além disso, essa família é composta, então, pelos filhos que são o André, a Arminda, o João Carlos, o Jó e o Tiago, né? E aí eu citei aqui esses filhos do mais velho para o mais novo, então o primogênito é o André e o caçula é o Tiago, e circulando ali por entre os membros dessa família há 3 empregados. São eles o Moisés, a Estela e a Piedade. O Moisés, ele já é um senhor de muita idade e ele sente muita saudade do passado por ser então esse homem que percebe que o passado era muito melhor. E aí existe uma imagem muito significativa sobre o Moisés que é a seguinte: ele tem alguma coisa que ele vê tudo enevoado. E aí não se sabe se essa névoa é uma névoa da catarata que está ali, enfim, cobrindo os olhos dele, ou se é a névoa da memória daquilo que aconteceu. Né? Então ele sempre fica ali fazendo um contraste entre passado e presente, de modo que é quase como se o passado fosse essa sombra que se estende sobre o presente e nubla a visão desse personagem. Então, por exemplo, é muito comum que ele misture esses 2 tempos no raciocínio dele. Quanto à Piedade, ela é focalizada logo no primeiro capítulo e percebe-se nela uma revolta muito grande por sua condição subalterna. Então, ela está completamente insatisfeita em servir àquela família, e essa insatisfação permite que se estabeleça um paralelo entre essa mulher subalternizada e o povo português durante os anos do salazarismo, né, que foi então essa época em que o romance foi escrito. Nesse sentido, sempre que essa personagem, que a Piedade, fala que não dá mais para continuar como está, que alguma coisa tem que acontecer para mudar as coisas, ela pode estar se referindo, é claro, à própria situação como empregada, mas isso também não deixa de ser uma referência a toda a situação política de Portugal, já que nos anos 60, em meados dos anos 60, o salazarismo já estava ali muito mal das pernas, sobretudo por conta de todo o contexto das revoltas dos países africanos que ainda estavam sob o domínio português. Né? Mas, enfim, do ponto de vista estrutural, esse romance se divide em 3 partes, que são manhã, tarde e noite, e essas 3 partes se subdividem em alguns capítulos. Na primeira parte, que é amanhã, então, os capítulos são intitulados de acordo com o personagem que vai ser focalizado, e aí esses primeiros capítulos, esses capítulos da primeira parte, nos mostram o despertar dessa família para mais um dia. E assim nós percebemos como esses personagens se relacionam não apenas uns com os outros, mas também com esse espaço meio arruinado da casa, a depender do ponto de vista adotado pelo narrador. A partir da segunda parte, entra em cena, de modo mais direto, um narrador onisciente que, vez ou outra, permite o discurso indireto livre ou o fluxo de consciência de alguns desses personagens. Nessa segunda parte, que se inicia ao meio-dia, nós acompanhamos um evento determinante para o desenrolar da trama, se bem que, como o romance tem muito de poético, a dicção de A Paixão é muito poética, existe aqui um cuidado, existe aqui um esmero muito maior em trabalhar com a linguagem a partir de metáforas, anáforas, rimas, metonímias e outras figuras de linguagem, do que na construção de um enredo com começo, meio e fim. Existe aqui um começo, um meio e um fim, que esses momentos são anunciados já pela divisão do livro em manhã, tarde e noite, mas ainda assim
esse não é um livro que a gente lê por conta do enredo. A gente não lê para saber o que vai acontecer no fim da história, né? E me parece que isso se deve ao contexto político da época, que não permitia uma crítica mais direta. E por isso mesmo, esse contexto obrigou o Almeida Faria a usar uma linguagem mais elíptica, mais poética, justamente para poder tratar desses temas políticos que estavam em alta no momento. Mas, voltando. O evento que acontece logo no começo da segunda parte é um grande incêndio que vai consumir boa parte da fazenda dessa família, deixando a situação dessas pessoas ainda pior. E enquanto todo mundo estava ali desesperado com o incêndio, o patriarca da família estava na casa da amante que ele alugava na cidade, e a ausência do pai durante uma emergência demonstra essa falência do poder. Esse lugar vazio do pai na estrutura da família é também representativo da ausência de poder político que se sentia na época em que o romance foi escrito. E aí eu me lembro bastante aqui de um conto do José Saramago, que está lá no Objeto Quase, intitulado Cadeira, sobre o qual, se não me engano, eu já fiz um vídeo aqui no canal, já falei um pouco sobre esse livro do Saramago. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Eu acho que lá eu já falei um pouquinho desse conto específico, que é um conto muito interessante também. Já a terceira e última parte do livro é também a menor, e nela nós acompanhamos o desentendimento entre o pai e o João Carlos, que é o filho do meio, e por conta desse desentendimento, o João Carlos acaba indo embora da fazenda da família. E aí, como eu disse antes, esse romance tem algo de poético, tem algo de experimental, ainda que de um experimentalismo não tão radical, caótico e fragmentário quanto aquele que nós temos em Rumor Branco, de maneira que, pensando nos grandes eventos que acontecem no livro, estes meus comentários sobre ele poderiam acabar aqui. Então, podia encerrar esse vídeo agora que você já ia saber mais ou menos do que se passa aqui em A Paixão, né? Então, veja, o interessante aqui, na verdade, é acompanhar como acontece essas mudanças da realidade objetiva para a realidade subjetiva desses personagens, e também acompanhar como isso altera o modo como nós percebemos os eventos narrados. E esse recurso da alteração do ponto de vista, juntamente com o fluxo de consciência, né, então essa focalização múltipla e esse tema da ruína familiar, tudo isso me fez lembrar lá do Som e a Fúria, do William Faulkner, tanto quanto o fato de, como tudo se passa aqui em um único dia, eu também fiquei comparando bastante este livro, tanto com Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, quanto com Ulisses, do James Joyce. Já fiz vídeo aqui sobre o Som e a Fúria, e também já fiz uma série de vídeos sobre Ulisses, do Joyce, então vou deixar o link para tudo isso na descrição. O fato é que, mesmo a realidade mais objetiva descrita aqui no livro, vai aos poucos sendo tomada por metáforas, por descrições que deixam tudo meio onírico, não só para refletir os sonhos desses personagens, mas também para refletir os desejos, as fantasias desses personagens. Tudo isso cria uma fratura na linguagem descritiva que pode oferecer, é claro, alguma dificuldade, pelo menos de início, então demora um pouco para você se adaptar ao estilo do autor aqui, porque isso demanda que nós consigamos seguir esse ritmo meio acelerado dessas vozes, mesmo quando elas não estão descrevendo nada de concreto, né? Então, às vezes, um personagem pode passar o capítulo inteiro falando de coisas que aparentemente não têm relação uma com a outra, umas com as outras, e isso pode gerar alguma dificuldade, mas a partir do momento que você consegue dominar esse ritmo da narrativa, você também consegue seguir pela leitura de maneira um pouco mais facilitada, mas ainda assim com alguma dificuldade. Nesse processo, elementos como o tempo e o espaço são meio porosos, porque eles oscilam o tempo todo nesse jogo entre
as diferentes perspectivas adotadas pela narração. Quanto ao tempo, primeiramente, por um lado, existe aqui esse tempo religioso que ritualiza o cotidiano por causa do feriado da Sexta-feira da Paixão, mas, por outro lado, essa repetição também é de ordem social devido ao contexto da repressão do salazarismo, contexto esse que não permitia que as coisas evoluíssem. Então é como se tudo se repetisse o tempo todo. Quanto ao espaço, nós estamos falando aqui de uma fazenda isolada e que mantém essa família aprisionada ali, isolada também. Nós estamos falando aqui de uma casa que está sempre fechada, de uma casa que ora é vista como um labirinto pelos filhos mais novos, ora é vista como um lugar insuportável pelo filho do meio, que é o João Carlos, ora é vista quase como um caixão pelo primogênito, que é o André, e por aí vai, nessa construção do espaço da casa e da própria família sob uma caracterização predominantemente hostil. Então a gente está falando de uma casa de família, mas percebe-se que os personagens não estão tranquilos nesse lugar. Essa casa não é uma casa acolhedora, porque a família não é uma família acolhedora. E aí, por falar nesses filhos, o Jó e o Tiago, que são os mais novos, quase não são focalizados, e quando o são, nós percebemos que o Jó é ali um pré-adolescente e que o Tiago ainda é uma criança, tanto que ele se entretém de vez em quando moldando figuras de barro em vários momentos, e isso é muito significativo. Vou voltar a esse ponto depois. Além disso, o Jó e o Tiago, eles meio que se refugiam nessa imaginação ainda muito radical, numa tentativa de fugir daquele mundo sério e violento dos adultos, só que eventualmente esse mundo invade a realidade subjetiva desses meninos com toda a sua violência, como fica claro, por exemplo, num sonho que o Tiago tem, em que ele está sendo atacado, perseguido por um monstro, se não me engano, por um lobisomem, e esse monstro ou lobisomem usa as roupas do pai, o que é bastante revelador dos sentidos desse sonho e dos sentidos que esse menino atribui ao próprio pai. Já a Arminda, que é a única filha mulher da família, namora um rapaz chamado Samuel, e o pai não aceita muito bem esse namoro, primeiro porque o rapaz é pobre, e segundo porque esse rapaz defende as causas revolucionárias. E por isso mesmo, o narrador diz aqui em dado momento que ele não pode falar muito sobre esse personagem, que é o Samuel, porque não é possível falar desse tipo de personagem no presente, o que talvez faça uma referência a todo o contexto de repressão da época do salazarismo. O André, que é o filho mais velho, é aquele que representa a permanência do passado no presente, já que ele é muito mais próximo dos pais conservadores do que desses irmãos mais novos. E ele próprio quer que as coisas se conservem, já que, para o André, o futuro é sinônimo de morte. Tanto é assim que, frequentemente, ele sonha com a morte. Na verdade, ele sonha com a morte o tempo todo, ele pensa na morte o tempo todo, ele fica trancado dentro do quarto, ele parece ou estar muito doente, ou ser bem mais velho do que ele é, na verdade. Então, por exemplo, enquanto o irmão do meio está no quintal trabalhando, fazendo as coisas, sendo uma pessoa muito ativa, o André fica sempre olhando para tudo de longe. Ele mais sonha do que age. E visivelmente ele é muito fraco diante desses presságios que ele vê em todas as coisas. Então é quase como se ele se colocasse numa bolha nessa tentativa de se proteger. Por isso mesmo, o André representa o próprio salazarismo, que por mais que ainda fosse durar por quase 10 anos depois da publicação aqui do romance, naquela época o salazarismo já estava visivelmente desgastado, sobretudo devido a esse contexto das guerras pela independência dos países africanos. Então, pensando
no tempo da narrativa, como esse momento de transição entre o novo e o velho representado por um único dia, sendo esse novo e o velho o primogênito e o irmão do meio, não é mero acaso que o André tenha bastante destaque durante a manhã, quando a novidade é apenas anunciada, surge apenas como um mau presságio, mas ao mesmo tempo o André praticamente desaparece durante a última parte do romance, que é dedicada à noite, né? Porque a noite é esse momento da novidade, dessa novidade que já começa a se estabelecer de maneira indisfarçável, sobretudo depois que o João Carlos, que é o filho do meio, vai embora da fazenda da família, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, sem levar nada que o ligue a esse passado familiar. Quanto ao próprio João Carlos, ele é o exato oposto do irmão mais velho. Então, ele é o cara da ação, ele é o cara que mal o dia começa, ele já levanta e vai procurar alguma coisa para fazer, e ele ganha muito destaque durante a terceira e última parte do romance, quando, durante a noite, ele rompe definitivamente com o passado tradicional representado pelo pai. Então, se o André vive no quarto fechado, o João Carlos quer abrir todas as janelas, ele quer olhar para o mundo, ele quer fazer uma revolução, já que, para ele, o futuro não depende da elite decadente da qual ele próprio faz parte. E é por isso que faz todo sentido ele ser o irmão do meio e não o irmão mais novo, porque ele em si mesmo não é a novidade, mas ao mesmo tempo ele anuncia que a novidade está a caminho. E aqui entra uma questão importantíssima para o romance, questão essa que eu deixei para falar agora, mas nesse momento adiantado do vídeo, para poder recuperar algumas coisas que eu já disse antes, que é o diálogo que a narrativa estabelece com a religião, principalmente com o catolicismo, né? E isso já se anuncia desde o título do romance e desde a data em que se passam as ações narradas, que, como eu disse, é uma sexta-feira santa, uma sexta-feira da paixão. Mas esse diálogo com a religião também aparece no incêndio quase apocalíptico que acomete essa fazenda ao meio-dia, e aí é aquilo, né? Simbolicamente, o fogo destrói, mas ele também purifica, e é por isso que a imagem do fogo é tão frequente em várias religiões. E aí esse diálogo com o catolicismo, ou com o cristianismo, enfim, também aparece na descrição do Tiago, que é o filho mais novo, fazendo aquelas figuras de barro, nos nomes desses personagens, né? Porque nós temos o André, o Jó, o Tiago, o Moisés, o João. E o próprio fato do João se chamar também Carlos faz com que as iniciais dele sejam JC, tal qual Jesus, a quem chamavam o Cristo. Além disso, o João Carlos, em vários momentos, é mencionado que ele trabalha com madeira, então ele é marceneiro, ou algo parecido com isso. E no começo do romance, ele está planejando imolar o Cordeiro da Páscoa. E como nós bem sabemos, o Cordeiro é aquele que tira os pecados do mundo, que é significativo ainda mais nesse período da Páscoa, que é essa época da renovação, é essa época da purificação, é essa época da ressurreição. E, claro, pensando nos paralelos entre política, literatura e religião presentes aqui ao longo do livro, a Sexta-feira Santa ganha ainda um outro sentido, porque existe nela essa ideia do luto por Jesus, né, pela morte de Jesus, que corresponde ao luto dos portugueses sob o governo salazarista, só que, assim como Jesus há de ressuscitar ao terceiro dia, Portugal também ressuscitaria em breve, como o destino do João Carlos parece anunciar ao fim do romance. Só que nada disso que eu falei para vocês até agora aparece de maneira explícita. Na verdade, o autor sugere muito mais do que diz, exatamente por explorar sempre os vários sentidos da mesma imagem, da mesma palavra, da mesma frase. Então essa polissemia acaba sendo outra dificuldade aqui presente no livro, para além do estilo do autor. E isso ocorre porque o Almeida Faria
coloca vários artifícios poéticos neste texto que é em prosa. Então nós temos aqui as figuras de linguagem, nós temos aqui o lirismo, nós temos uma pontuação meio hipnótica, nós temos aqui algumas repetições entre o fim de um capítulo e o começo do capítulo seguinte, logo na primeira parte. Então, por exemplo, o capítulo 2 ele começa com a mesma frase que encerrou o capítulo 1. Isso tudo aproxima a prosa da poesia e também acaba aproximando esse livro de um texto religioso. Em vários momentos, esse romance parece até uma ladainha, né, com todas essas repetições, com todos esses ecos. E essa questão religiosa reforça o caráter telúrico dessa narrativa e me fez lembrar também de um outro romance, que é um dos meus romances favoritos da vida, que é esse Campo de Sangue, da Dulce Maria Cardoso, porque aqui essa questão religiosa também aparece, mesmo sonoramente, sobretudo em um dos capítulos. Eu já fiz vídeo aqui sobre o Campo de Sangue também, vou deixar ele linkado na descrição. Só que, ao mesmo tempo em que A Paixão é mais lírico do que Ruído Branco, esse livro de 65 é também menos caótico do que o livro de 62 e também menos politicamente explícito do que o romance de estreia do autor, o que demonstra uma espécie de evolução no estilo do Almeida Faria. Mas em ambos os casos, né, em ambos os romances, esse modo de narrar é muito mais importante do que aquilo que é narrado, além de haver, nos dois casos, algo daquele romance-ensaio que é muito característico da obra do Virgílio Ferreira, a quem, como eu disse no início desse vídeo, o Almeida Faria foi comparado, foi, enfim, aproximado desde a publicação aqui de Rumor Branco. Em suma, fica aqui a minha enfática recomendação de leitura de A Paixão. Não sei se é fácil encontrar o Rumor Branco, não sei se é fácil encontrar esse livro do autor, não sei se é fácil encontrar outros livros do autor, mas me parece que um bom caminho a se seguir é começar aqui por A Paixão e depois vir aqui para o Rumor Branco. Agora eu vou procurar os outros livros dessa série do autor, porque eu fiquei muito interessado no estilo dele. Deixarei todos os links para esses outros vídeos que eu fui mencionando na descrição, onde constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre esses eventos políticos que aparecem de maneira misteriosa durante a Sexta-feira da Paixão, que aliás foi a data em que eu li este romance, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente com este meu trabalho, e em ambos os casos eu agradeço. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.